Boa tarde aos meus espectadores, ouvintes, internautas, né? O programa da Auditoria Cidadã está de volta depois de um intervalo de 1 mês e meio, aproximadamente, mas agora em outro formato, que a quarentena ainda não terminou, então nós estamos agora online e, com isso, nós tivemos que estudar outras soluções para o programa. E uma das soluções maravilhosas, que eu digo assim, a vida nos tira, mas a vida nos dá. Então, ela me deu de presente o Leon Aires, que é um companheiro já anterior, de velha data, porque até em função dele ser parceiro na criação do núcleo da Auditoria Cidadã da UFRJ, então, em diversas oportunidades nós já estivemos juntos. Mas, olha só, o Leon, além disso, quer dizer, dessa afinidade, não sei se ideológica, mas de propósito, de objetivos, ele é também um profundo conhecedor da tecnologia moderna, porque ele é um analista de sistema e também já trabalhou como foi fundador do Sindicato dos Profissionais Processadores de Dados, né? Então, ele está aparelhadíssimo para a gente entrar no ar com toda a pompa e com toda a qualidade técnica. Não é isso, Leon? Muito obrigado, Helena. É um grande prazer para mim participar do programa da Auditoria Cidadã, algo que eu já estive ligado ao longo de muito tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era coordenador do núcleo da Auditoria Cidadã. Então, venho para o programa trazer minhas contribuições técnicas e políticas e fazer o máximo para poder a gente levar discussões e ideias para todos os espectadores da Auditoria Cidadã. Obrigado. Nosso entrevistado de hoje é carioca, é historiador, professor e político, foi fundador e presidente da Associação de Moradores da Praça Sans Penha, foi presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, a FAMERJ, foi deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito. Em 2006, ele foi eleito como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Ganhou o prêmio Congresso em Foco como melhor parlamentar em 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. Em 2015, ele foi eleito pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional como o melhor deputado do país. É autor e coautor e organizador de pelo menos 32 títulos didáticos na área de História. Atualmente é professor e doutorando na UFRJ e membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ligada à CNBB. Francisco Rodrigues de Alencar Filho, conhecido por todos como Chico Alencar. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer para mim, nesses tempos em que a gente se comunica mais dessa maneira indireta, virtual, mas espero que ela seja eficaz e virtuosa. De alguma maneira, uma troca, embora meio unilateral. Nós pensamos em chamar o Chico Alencar justamente porque o Chico reúne várias experiências relevantes de vida. Como professor de história, historiador, eu sei que você fazer uma análise da história recente é um negócio mais complicado, mas, de qualquer maneira, ele também é uma história viva, né? Aliás, numa entrevista que eu fiz com o Temer, não é o presidente, não, hein? O Milton Temer. Quando eu falei que ele também era uma história viva, ele não gostou muito, não, que pensou que eu estivesse chamando ele de velho. Não se trata disso, mas se trata da experiência, né? Então, o Chico também tem uma experiência com o Congresso, tem uma experiência política relevante. Então, é baseado nessa experiência que a gente quis conversar com você e ouvir a tua análise pontual e até numa perspectiva também de futuro, porque eu acho que a nossa preocupação hoje
é saber o que nos resta esperar, né? Nesse futuro, pelo menos próximo. Não digo imediato para amanhã, mas para os próximos meses ou anos, né? Então, eu até preparei um texto, mas já cortei o texto. Então, eu quero mais te ouvir do que falar, mas eu acho que você já entendeu o espírito da coisa, não, Chico? Claro, Helena. Olha, em primeiro lugar, não tem nenhum problema em ficar velho, porque é o ciclo biológico da vida, inevitável, e a gente tem que acolher. É melhor do que não ficar velho e morrer, né? A alternativa a não ficar velho não é muito boa. Agora, é importante ter vivência, experiência, chegar à velhice, mas não ficar velhaco. Muito Não tem bom. nenhum problema. Eu acho que a experiência de vida é muito rica se a gente souber aproveitar, né? Nós não temos só vida biológica, a gente tem vida biográfica também. A gente pensa sobre a nossa própria trajetória. E a história que eu escolhi com o meu ofício, eu não fui no sentido de opção de vida estruturante, parlamentar, deputado, vereador. Não. A minha profissão é professor de história. E a história ajuda a gente a compreender o presente. Senão ela não teria sentido. A gente lê a história com os óculos do presente. Ela, ao se debruçar sobre o passado, não é um campo de certezas. Está sempre sujeita a reinterpretações. Agora, para que a gente faz isso? Não é nem tanto para projetar o futuro, que, aliás, é cada vez mais incerto. A gente vive tempos de incerteza estrutural no mundo, mas é para compreender o presente e agir melhor no sentido daquilo que a gente acredita, na construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, solidária, justa. Quando a gente olha, por exemplo, para falar da dívida, sem um olhar histórico, a gente não compreende a dimensão e a importância da auditoria da dívida, porque o Brasil nasce na formação atual, que nos permite estar falando aqui em português e sendo entendidos, a partir de um empreendimento público-privado português, com a conquista e o cobrimento dos povos nativos que viviam aqui na sua diversidade, e como colônia, uma dependência profunda. Ficamos independentes em 1822, mas continuamos colônia, agora já com a hegemonia da Inglaterra. Há poucos dias, o que o presidente da República Bolsonaro fez? Foi para o Palácio do Planalto, em frente a uma aglomeração completamente indevida, em função da pandemia, e com bandeiras antidemocráticas, mas ele sendo cercado pela bandeira norte-americana. Quero ver fazer isso lá na Casa Branca com a bandeira brasileira. Isso mostra que há uma cultura de dependência e isso tem a ver com a dívida. Portanto, a história mostra muita coisa para a gente entender melhor o presente, o aqui e agora. Estou às ordens. Ô Chico, o Brasil está sendo um dos últimos países a enfrentar essa pandemia que está esmagando o planeta. Tivemos a oportunidade de ver como que os países estavam tratando, assim como poderíamos ter traçado aqui uma série de táticas para poder combater o vírus conforme as características do nosso país. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma crise política que tem influências econômicas fortes. Poderia fazer uma análise, à luz da sua experiência parlamentar, dessa crise sanitária, política e econômica? O Brasil de hoje vive uma crise sanitária séria e é o país que pior
a enfrenta do ponto de vista do governo federal, ainda bem que somos uma federação e governos estaduais, independentemente da sua matriz ideológica, doutrinária e partidária, vários governos estaduais estão levando a sério essa expansão desse vírus, que é terrível, ceifa vidas. E eu, do ponto de vista das relações pessoais, de pessoas conhecidas e amigas, já perdi em torno de 15 seres humanos próximos, que eu conhecia pelo nome, que me conheciam também. Sendo que 2 primos, esses 2 em São Paulo. A perda mais recente foi do meu querido amigo de longa data, Aldir Blanc, o baluarte da cultura brasileira, uma pessoa admirável, culta, de uma inspiração artística singular, um dos maiores compositores da música popular brasileira, formado em medicina, especializado em psicanálise, que no dia que sentiu vontade de conversar com um paciente dele no bar da esquina, largou a psicanálise e passou a ser poeta. Melhor para o Brasil, né? Mas o Aldir também, aos 73 anos, ainda com muita obra a realizar e nos beneficiar pela frente, foi-se embora também. Mas nós não temos apenas uma crise sanitária gravíssima, que o governo federal despreza e dela debocha até, numa postura totalmente desumana em relação às vidas que estão sendo perdidas. Nós temos uma crise política profunda que vem do fato de estar no poder, no vértice da República, uma pessoa de trajetória autoritária, neofascista, truculenta. Eu falo de cadeira, aliás, de cadeira parlamentar. Fui vereador com Bolsonaro no Rio de Janeiro, fui deputado com ele nos 4 mandatos que exerci. Ele exerceu 8. Conheço bem a figura política, despreparada, que não tem interesse em estudar a realidade brasileira, mas que, por uma série de circunstâncias, que não vale relembrar aqui, não temos tempo para isso, virou presidente da República, né? Inclusive com o sentimento da antipolítica e vendendo com êxito a imagem de ser contra o sistema. Logo ele, que é a encarnação da parte mais podre e virulenta do sistema. Logo ele que está, desde que foi reformado como um mau soldado, como capitão do Exército, jovem ainda, pouco mais de 30 anos, já ganhando desde então um soldo do Estado brasileiro, coloca os filhos também nesse viés da política institucional. Portanto, ele é o sistema e não contra o sistema. E sempre está provocando. Ele não consegue viver sem provocar, sem instigar os demais poderes da República e sem proclamar o seu ódio à democracia plena e substantiva e aos interesses da maioria da população. Porque ele tem um viés autoritário na percepção das relações políticas, mas também é um ultraliberal que quer o Estado mínimo e o privatismo máximo. Por isso que forças de mercado são responsáveis pela sua eleição no segundo turno de 2018. Todo o PIB nacional, com raríssimas exceções, aderiu a Bolsonaro, mesmo sabendo do tipo de figura política exótica e neofascista que ele é. Estamos nessa crise profunda, inclusive com ameaças ao Supremo, ao Congresso, com manifestações minoritárias, mas que, desprezando, inclusive, o isolamento social, vão para a rua pregar um novo AI-5. Talvez muitos nem saibam o que foi de terror o AI-5, pregando fechamento do Congresso, pregando fechamento do Supremo, ou seja, pregando ditadura. E com a tolerância, inclusive, dos comandos militares. E, por fim, uma crise socioeconômica. Eu nunca dissocio a economia do social, claro.
Economia, na raiz, é modo e meio das pessoas garantirem sua sobrevivência aqui no planeta. Isso aqui é economia. Como a gente provê o pão de cada dia. No Brasil, ele é secularmente muito mal distribuído. Temos 100 milhões de pobres, pelo menos, sendo que 30 milhões vivendo na miséria, em condições subhumanas. Isso é dramático para qualquer sociedade. E uma linha econômica do neoliberalismo puro e duro, que a pandemia atual, tudo se articula, mostra na sua mazela total. Parece que tem gente que está descobrindo agora que existe o miserável, que existe a população de rua, que existe o precarizado, os inempregáveis, a uberização do trabalho. Então, e o governo defende essa linha. O Guedes é um entusiasta do privatismo mais absoluto, que faz água no mundo inteiro. Então, agora, essa gente, inclusive, deve estar aí em palpos de aranha. Alguns já estão falando da volta do Estado, da proteção social que o Estado tem que dar, do poder público. São neo-keynesianos de ocasião. Com o que o Chico disse, e até a experiência dele como congressista, porque ele teve 4 gestões em que ele conviveu, mais ou menos, não vou dizer intimamente, porque pega mal, né? Mas conviveu muito assiduamente com o Bolsonaro, então ele pode nos dizer a atuação, porque muita gente também ignora, isso não é muito comentado e não é muito divulgado. E outra coisa, agora se fala que ele vai se aproximar do baixo clero, muita gente também não sabe como é que esse movimento, essa movimentação no Congresso desse baixo clero, desse toma lá da cá, que ele era tão contrário, e agora dizem que ele vai se aproximar. Eu quero que você explore mais esse aspecto para que as pessoas saibam, né, o outro lado da história, o outro lado da medalha. Bolsonaro foi um péssimo parlamentar, como foi também um péssimo soldado, pelo que a própria alta oficialidade do Exército dizia na ocasião. Ele foi um péssimo parlamentar porque não tinha a menor profundidade nos temas, se circunscrevia a 2 dimensões da vida parlamentar. A primeira, no plano dos costumes, com a sua obsessão de controlar, fiscalizar o afeto alheio, que revela uma personalidade, do ponto de vista sexual, até muito mal resolvida, ao que parece. Ele comparecia às sessões da Comissão de Direitos Humanos para tratar da questão da homofobia, da transfobia, e lá ia para agitar e para atacar qualquer ideia de reconhecimento do outro como diferente de mim. Esse é um aspecto. A outra era na Comissão de Relações Exteriores, para falar do fantasma do comunismo e proclamar, isso fazia também em plenário, sua saudade, sua nostalgia do regime militar e da ditadura. Fora isso, não existia o parlamentar Jair Bolsonaro. Ele não discutia nem se aprofundava em absolutamente nenhum tema e virou presidente do Brasil. Numa campanha em que ele vestiu uma roupagem enganosa e exitosa. Quase 58 milhões de votos. Sou contra o sistema, contestei tudo sempre, é preciso mudar radicalmente, sou contra a corrupção. Eu não vi na trajetória do Jair Bolsonaro, como deputado federal, em nenhum momento ele estando na linha de frente do combate a símbolos que personificavam a corrupção parlamentar. Não vi ele levantar a voz contra Severino Cavalcante, que pouca gente se lembra dessa figura, que era o presidente do Sindicato dos Deputados, um fisiológico de Monceia, que acabou saindo fora. Não vi ele levantar a voz contra Eduardo Cunha, muito pelo contrário. No dia do impeachment da Dilma, naqueles 10 segundos que a gente tinha para falar e apresentar o nosso voto, ele conseguiu sintetizar
de maneira bárbara o seu pensamento. Parabenizou Eduardo Cunha, teceu louvores a Eduardo Cunha, aquele gangster da política, que está aí condenado, preso, agora em prisão domiciliar, e elogiou o torturador Ustra, ainda com sadismo, acrescentou: o terror de Dilma Rousseff, sabedor de que Ustra comandou a tortura abominável física sobre a então militante jovem Dilma Rousseff. Eu lamento e faço até uma autocrítica, a gente não devia apenas vaiar como vaiamos aquela fala absurda do Bolsonaro. A gente tinha que ter criado um tumulto muito grande naquela sessão, exigir que ele se retratasse, ou pelo menos, no mínimo, que se retirasse dos anais da casa aquela manifestação de agressão, inclusive, aos preceitos constitucionais e à história de vida de tanta gente que lutou para ter democracia nesse país. E quanto à corrupção, você falou, Helena, sobre as alianças do Bolsonaro agora com o baixo clero e com deputados fisiológicos, condenados, inclusive, já, como o Roberto Jefferson, o Valdemar Costa Neto, indo contra o discurso dele de campanha. Aquele discurso era mentiroso, porque o Bolsonaro, embora ele não tivesse nenhuma vinculação orgânica com o baixo clero, ele era meio um pária ali no Congresso, ninguém o levava muito a sério na Câmara, tanto que ele disputou algumas vezes a presidência da Câmara, e eu, que fui colocado também por 2 vezes como candidato, mais para marcar posição, sempre tive mais votos que ele lá. E olha que eram pouquíssimos votos, porque nós não temos nem de longe alguma maioria dentro da Câmara. Pois o Bolsonaro sempre conviveu bem com a corrupção, com o fisiologismo. Foi do partido do Maluf anos a fio, ele já entrou e saiu de 9 partidos, né? Mas eu não tenho esse cálculo exato, mas o que ele talvez tenha ficado mais tempo foi o PP do Paulo Maluf. Ora, alguém que tem esse convívio e sem problemas, sem confrontos, com figuras desse naipe, dizer que é contra a corrupção é mentira absoluta. Então, ele agora se aproximar desses partidos que têm um modo de fazer a política corrompido não é mais do que continuar na sua trajetória. Só é incoerente com o que ele proclamou na campanha e que lhe rendeu alguns milhões de votos. Eu espero que os eleitores do Bolsonaro, descobrindo agora, tardiamente, apesar de tantas evidências, quem ele é, como o Moro acaba de fazer, repensem esse voto que tem infelicitado o país a partir do seu resultado. Ô Chico, então a gente está vendo que essa faina do Bolsonaro contra a corrupção é uma certa cortina de fumaça. Mas ele tentou capitalizar, né, a questão da Lava Jato, chamou para ministro, não é? O representante dessa Lava Jato, que agora cai. Enfim, é muito paradoxal, né? É uma pessoa que você não tem uma linearidade. Ele sai de uma história e entra na outra, assim, com a maior disfarçatez e como se nada tivesse acontecendo, como se isso fosse muito natural. Agora, qual a repercussão disso na tua análise, conhecendo como você conhece o Brasil, em todos os setores dessa vida nacional, que é muito disparo, eu sei, mas, enfim, pelo menos em relação às Forças Armadas, ao Congresso, ao Poder Judiciário e até ao povo também. Gostaria de ter essa tua avaliação de como o Bolsonaro, antes e depois, passou a ser visto. Eu queria aproveitar a pergunta também para poder fazer o seguinte. Nós estamos vendo uma situação hoje em dia onde os bastiões da democracia atualmente são o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pessoas que nem sempre estiveram exatamente nessa linha de atuação.
e estamos vendo um conflito institucional que eu acho que é complicado e que pode ter desdobramento muito ruins para o Brasil. Queria que você também abordasse dessa forma, por favor. Uhum. Bolsonaro é um ponto fora da curva. A gente tem uma dominação oligárquica, elitista, empresarial, secular no Brasil, muito antiga. É claro que a gente teve um interregno no período do PT, na era Lula, Dilma, mas claro que foi pactuado, inclusive, com setores da burguesia. Não foi propriamente uma revolução, mas algumas alterações que a democracia permite na correlação de forças, ainda que com muitas insuficiências. Mas o contínuo predominante é de forças conservadoras. Só que forças conservadoras, na história da República Brasileira, com uma atuação com um mínimo de lógica. Qual é a novidade que Bolsonaro encarna? Ele, por isso eu falei que ele é um certo ponto fora da curva. Ele, embora eleito por maioria popular, com muitas fake news, é claro, tem processo contra a chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, por fraude eleitoral, através das fake news, mas aquilo anda devagar lá naquele Tribunal Superior. Mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro foi eleito. 58 milhões de votos, quase. Isso significa que uma parcela expressiva da população, que é na sua maioria pobre, votou nele, e a elite também, em especial no segundo turno. Vários candidatos desses setores dominantes não se viabilizaram no primeiro turno. Dória, o Alckmin, o Amoedo, o Álvaro Dias, o Meirelles. Né? A pessoa fala muito que a esquerda se divide, a direita se divide até mais no pleito eleitoral. Mas todos esses grupos, da burguesia financeira, dos bancos, do agronegócio, esse desde o primeiro turno, da burguesia industrial, da burguesia mercantil, atacadista, todos esses aderiram, dos grandes meios de comunicação de massa, apoiaram Bolsonaro, de forma explícita ou sutil. No caso dos meios de comunicação, é sempre mais sutil. Mas a mídia grande estava lá, tudo para evitar o mal do PT, esse antipetismo foi muito cultivado, e a anti-esquerda, o fantasma do comunismo, que absurdamente foi reerguido e funcionou, teve eficácia eleitoral. Mas o Bolsonaro é a extrema-direita mais rudimentar. E isso o torna, muitas vezes, disfuncional ao próprio sistema. Por isso que a gente vive essa crise agora. Ele perde densidade popular, inclusive, lentamente, mas, inclusive, a postura dele na pandemia está custando vidas, o que é mais importante, mas está lhe custando também amparo. O velho Tancredo Neves dizia uma coisa muito interessante: voto você nunca tem, você teve. Após o ato do voto, ele não é mais seu, tudo pode acontecer. E o povo brasileiro é muito volúvel eleitoralmente. E então, por isso, essa ofensiva do Bolsonaro meio exasperada, né? Estimulando as pessoas a irem à rua em torno da figura dele. Ele não é programático, doutrinário, não é uma direita racional e não opera com a lógica da política. Ele é egocêntrico, tem os elementos de psicopatia e paranoia, ele não tem um projeto político acabado, a não ser em torno dele mesmo e de, claro, reprodução do capitalismo. Ele lidera uma espécie de agitação ultraconservadora permanente. Só consegue viver no conflito, mesmo numa hora grave como essa da pandemia, que ele tinha obrigação, como líderes conservadores no mundo inteiro estão fazendo, de coordenar as ações para enfrentar esse inimigo que nos atinge a todos. Ele mesmo, tudo indica, já foi infectado pelo vírus e mentirosamente escondeu essa condição. Mas não, ele fica polarizando com prefeitos, com governadores, estimulando a volta à vida, ao trabalho,
a economia é muito importante, né? Que economia ele defende? Mas isso não pode fomentar uma crise institucional perigosa, porque, na verdade, ele acaba não tendo força suficiente, mesmo diante dos seus pares, e acaba podendo gerar um conflito que pode gerar um movimento muito mais à direita, mais fascistizante, inclusive, do que se ele É, tivesse junto com os seus pares, né? claro, mas ele talvez aposte nisso, ele quer plenos poderes. Só que isso não é simples, né? Terá muita resistência, muita luta, muito conflito. Eu não duvido que a gente possa caminhar para uma fragmentação total e um esgarçamento à beira de uma guerra civil no país. Ele fica evocando as Forças Armadas, que tem um histórico também muito negativo na sua cúpula de apoio ao regime autoritário. Até é o governo que tem mais militares dentro dele, governo civil, desde o fim da ditadura. Então, o Bolsonaro tem 8 ministros militares. Agora, não há um pensamento uníssono ali com Pois é. esses arroubos que ele tem. Então, claro que pode haver uma crise. Já existe uma crise, mas pode haver um conflito mais sério. Mas ele também sabe que, volta e meia, ele é contido pelo Supremo, ou tem projetos que não avançam no Congresso, por estapafúrdios que são. Então, esses freios e contrapesos estão existindo, a ponto de líderes conservadores, tradicionais, de um partido que é o DEM, originário da Arena, que era a sustentação da ditadura, esses líderes, como o atual presidente da Câmara e, em menor grau, o presidente do Senado, têm se oposto ao Bolsonaro, tem sido uma barreira aí. Ele consegue brigar e conflitar com aqueles que, naturalmente, poderiam ser seus aliados, por causa da política econômica que ele defende. Então, ele é um ponto de controvérsia que não para, é ininterrupto. Isso é péssimo para o país, ainda mais num momento desse de pandemia. Agora, eu tendo a achar, aí é o exercício de previsão dentro da incerteza estrutural e conjuntural que vivemos, tudo pode acontecer nesse país, mas eu tendo a achar que o Bolsonaro sai perdendo nessa. Ele já tem 31 pedidos de impeachment na mesa lá do Maia, tem uma investigação no Supremo que a incomoda muito, que pode chegar, vai chegar se for séria, se for séria. Por isso ele quer controlar a Polícia Federal, que pode chegar nos seus filhos. Tem esse vínculo com as milícias, né? Que da família Bolsonaro, inclusive dele, que é muito grave e está evidenciado aí em processo também de apuração. Tem decisões do Supremo Tribunal Federal que vão no sentido de controlar um pouco esses ímpetos autoritários do Bolsonaro. Esse inquérito que o Celso de Mello relatou como necessário, que já está em curso, vai trazer grandes incômodos e grandes revelações sobre a trajetória do Bolsonaro. Isso tudo pode abreviar o fim do governo dele. Mas é claro que o impeachment tem que combinar para acontecer não só a peça do pedido de impeachment, com os crimes de responsabilidade ali elencados, e o Bolsonaro já cometeu vários. Quando você olha a tal pedalada fiscal da Dilma e compara com os crimes que Bolsonaro já cometeu agora, é uma brincadeira, a disparidade. Né? Então, mesmo Collor, Dilma e Collor foram afastados do governo com muito menos razões do que as que Bolsonaro acumula agora. Mas não basta a tramitação, que é constitucional, que é legal, que é dentro da lei e da ordem, do impeachment. É preciso que haja massa crítica e apoio popular. Tem crescido, né? Já há uma ligeira maioria em todas as pesquisas que são feitas em favor do afastamento do Bolsonaro. Mas ele ainda tem um núcleo duro de apoio. Então, se essa força dos que veem que o governo dele é um desastre para o país crescer, como tende a crescer, eu acho, ele não acaba esse mandato para o bem geral da nação.
eu queria que você falasse um pouquinho das esquerdas. Aliás, você falou que a direita é muito dividida, que a gente cobra coerência da esquerda. Mas eu acho que a esquerda tem que ser mais sábia, pelo menos é essa minha visão, né? De uma sabedoria, até porque ela tem que se unir para fazer face a todos esses conchavos, essas questões aí, que não são fáceis. E como você vê essa possibilidade da esquerda se unir e até, do ponto de vista eleitoral, também mais para frente, né? Se eu aproveitar a pergunta também, pegar uma carona, é o seguinte: supondo que haja um acirramento, que haja uma negociação a ser feita, a gente precisa de lideranças capazes de ter, vamos dizer assim, representatividade e para a sociedade aceitar. A gente está um pouco carente, nesse momento, de grandes lideranças. O presidente Lula não está com a mesma penetração que teve antes. E como que acha que poderia construir uma frente? Com que lideranças à frente dessa frente, perfeito? Para poder ter legitimidade na hora de negociar, que a gente precisa disso, porque senão vai ficar igual o cachorro que corre atrás da bicicleta, quando a bicicleta para, também você não tem muito o que fazer. Você tem que ter capacidade de representação dessas lideranças para poder negociar, por favor. Eu diria que o momento exige uma unidade na luta que vá além das próprias forças de esquerda, que abarque o campo progressista, social-democrata, em torno de valores mínimos da democracia. Isso é a luta em defesa de uma democracia que é frágil e que está ameaçada hoje. Então, nisso a gente tem que estar junto com todo mundo que seja contra as atrocidades do governo Bolsonaro. É um aspecto. A outra é em torno de um projeto para o país. Aí é claro que a primeira forma das esquerdas se aproximarem mais entre si, sem elidir suas diferenças, unidade ou frente se faz entre diferentes, né? Mas é conseguir uma plataforma mínima de 5 a 10 pontos básicos para o Brasil, do ponto de vista de políticas públicas em relação ao próprio sistema político, à economia, aos programas sociais, à cultura, à educação, à cidadania. Esse é um aspecto, uma plataforma mínima que tem sido discutida, inclusive pelas fundações de estudos políticos dos partidos. É claro que essa unidade na luta contra a precarização de direitos, em defesa do Sistema Único de Saúde, tão também destruído, em defesa da democratização da comunicação, contra a crescente dependência externa, pela auditoria cidadã da dívida. Essa frente ela tem que se dar em lutas concretas, e assim tem acontecido. Tem havido palanques que reúnem PSB, PDT, PSOL, obviamente, PT, PSB, enfim, várias forças políticas que estiveram unidas, por exemplo, no segundo turno contra o Haddad, à exceção daquela postura que eu achei muito equivocada do brilhante Ciro Gomes, que estava magoado e tal, com suas razões, preferiu ir para Paris num momento tão decisivo como aquele. Mas tudo bem, a gente não tem que ficar olhando para o retrovisor. Se for fazer um inventário de mágoas, não se caminha. Agora, uma outra etapa é a aliança eleitoral. A aliança eleitoral você tem que fazer, sobretudo, com a própria população, que majoritariamente, mais de 70%, não tem preferência e opção por partido político algum. Agora, ela não pode, nesse desencanto com os partidos, rejeitar, como acontece, a própria política, que é uma dimensão irrenunciável da vida social, da vida gregária. Sem política não existe sociedade. Então, a gente tem que fazer um trabalho pedagógico, quase, de base, para resgatar a dimensão valorosa da política. E a dimensão também
mais virtuosa da política partidária, que não é em torno de figuras. A cultura brasileira é muito isso, personalística. Bolsonaro ou Lula, é o Haddad ou o Bolsonaro, é isso, é aquilo. Nomes que são frágeis, perecíveis, contraditórios. Nós, enquanto personalidades, temos muitas deficiências, né, enquanto figuras públicas. Mas a política brasileira está muito centrada nas personalidades, né? Eu canso de ouvir das campanhas que já participei. Eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Isso é uma tragédia. Isso aí é porta aberta para os ensaios autocráticos, monocráticos, ditatoriais. O Bolsonaro mesmo, é ele próprio, né? Tanto que já passou por 9 partidos e hoje é um presidente sem partido. Isso é uma aberração também. Ora, eu acho que a gente tem que conseguir criar essa cultura do coletivo e, com isso, diminuir as disputas de vaidades, o narcisismo das pequenas diferenças, a disputa de espaço personalista, que é muito forte, inclusive dentro da esquerda. Ou seja, tem um longo caminho a percorrer. Nenhum líder de partido de esquerda hoje nega a necessidade da unidade e da frente. Mas, na prática, poucos a realizam, poucos efetivam, poucos caminham do discurso para a ação comum. A elaboração comum é até mais fácil. Agora, descer tudo que a gente formula do papel para a vida é que são elas. Recentemente foi lançada a sua biografia, Chico Alencar, Caminhos de um Novo Aprendiz, que parece que já está esgotado, isso? O Pedro de Luna, que é jornalista, e o Marcelo Moscovski, eles resolveram fazer minha biografia. Eu pedi para eles esperarem um pouco, deixar eu morrer, né, para ficar mais autêntica. Mas não houve e-mail. Consultei a família, claro, os filhos, e todo mundo gostou da ideia, para minha surpresa. E saiu um livrão lá de mais de 300 páginas, Caminhos de um Aprendiz. E a primeira e a segunda edição já se esgotaram, não sei se vão fazer outras, mas, de qualquer maneira, é quase que um relato de uma experiência de vida de uma pessoa comum, né, mas que teve, por uma série de fatores, inclusive a sorte e a ajudinha divina, uma visibilidade pública, na maior parte das vezes, positiva, né? Até adversários políticos ferrenhos sempre reconheceram em mim uma pessoa que opera no plano das ideias e que tem boas intenções. Enfim, eu, à parte meus defeitos, carrego todos os sonhos do mundo, coletivos, né? Não estou sozinho nessa caminhada, felizmente. Agradecemos a presença do Chico Alencar, que engrandeceu muito esse programa. Eu acho que trouxe muitas coisas esclarecedoras para as pessoas e colocou um debate também para as pessoas pensarem a respeito disso. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Tomara que, como tudo na vida, todos nós saiamos melhores desse momentinho de encontro do que quando entramos, né? Para mim foi muito positivo. Eu quero agradecer e desejar força, luta, cuidado. Tudo vai passar, nós atravessaremos essa noite sombria.